Black Myth chegou com um protagonista que é simplesmente um dos seres mais poderosos das mitologias, da carteira registrada em dar cacete nos deuses. Mas será que ele venceria quais panteões? E hoje vamos falar sobre o Sun Wukong. Vamos começar pela mais óbvia de todas as mitologias, que é a mitologia chinesa, do qual o nosso querido macaquinho aqui faz parte. Eu tenho vários vídeos aqui contando a história dele aqui no canal, se você quiser ver eu vou deixar no card e na descrição aí pra vocês. Mas resumidamente, o Wukong foi um macaco que nasceu da Pedra do Caos, em uma disputa com outros macacos para ver quem passava por uma cachoeira misteriosa, e acabou ganhando o trono da Caverna das Montanhas das Frutas. Mas ele queria mesmo era a imortalidade, e ele conseguiu isso 5 vezes. A primeira, ele aprendeu as 72 transformações, e com essas transformações o Wukong poderia virar qualquer coisa no mundo, além de gerar clones através dos pelos do seu corpo e ficar do tamanho de uma agulha ou grande o suficiente para segurar a lua em suas mãos. Mesmo já sendo imortal uma vez, o Wukong foi levado pelos soldados do submundo para o reino de Yama. Só que o Wukong ficou tão puto, mas tão puto com isso, que ele começou a quebrar o submundo inteiro. E só parou quando o próprio Yama deu para ele o livro da vida e da morte, onde ele apagou o nome dele e de todos os outros macacos. Depois disso, foi levado aos céus a pedido do próprio imperador de Jade, já que, de certo modo, o Wukong estava causando alguns problemas lá na Terra. Bem, mas mesmo lá no céu ele causou problemas e foi expulso, e depois voltou, e foi quando ele comeu os pêssegos da juventude eterna, tomou o elixir da vida e as pílulas da imortalidade. E desse momento em diante, o Wukong simplesmente não podia morrer de maneira alguma. Ele começou uma guerra contra o Imperador de Jade e os outros deuses porque ele queria simplesmente o título de tão sábio igual aos céus. Título esse que ele acabou ganhando de maneira figurativa. Bem, nessa guerra, Wukong enfrentou vários deuses como o Planeta Branco, o Príncipe Nesha, que seria o guardião do taoísmo, e até o aprendiz do Bodhisattva Guanin, e vários outros. O Wukong venceu todos, e até mesmo nessa guerra conseguiu vencer 7 deuses de uma vez com apenas um golpe. Bem, o Wukong só foi capturado quando o Erlang Shen acabou prendendo ele com o seu cão e a Bodhisattva Guanin acabou tirando a concentração dele com um vaso. E depois disso, os deuses tentaram matar o Wukong de várias maneiras, cortando ele, esmagando ele, queimando ele, mas nada adiantava. Até mesmo colocaram ele na fornalha celeste com o fogo celestial, o fogo do sol, e nem mesmo assim o Wukong morreu. Ele acabou escapando e rendeu todos os deuses. Entretanto, o Buda foi chamado, o primeiro Buda, o Siddhartha Gautama. Ele apareceu e prendeu o Wukong embaixo de uma montanha, na verdade, de 5 montanhas, e colocou uma escritura mágica em cima. Isso acabou detendo o Wukong, pelo menos, até ele ser achado por um monge Sanzan. Bem, só que a jornada rumo ao oeste é gigante, e o Wukong no fim se torna ele mesmo um Buda, atingindo o Nirvana. Bem, acho que nem preciso falar, acho que vocês já entenderam que o Wukong de fato derrotou os deuses chineses. A mitologia celta é bem grande, mas aqui eu estou falando mais dos Tuadas, da mitologia irlandesa, os Tuatha de Danann, ou povo da deusa Danu, que são uma raça de deuses ou semideuses da mitologia celta, que tem vários poderes mágicos, na verdade, não tão mágicos assim, mas tem algumas armas muito interessantes, e a personalidade deles é mais humana. Os seus membros são compostos por músicos, poetas, druidas, guerreiros e reis. Entre as suas fileiras estão os deuses da arte, do artesanato, linguagem, música, magia, guerra e amor. Os Tuatha de Danann produziram vários líderes muito importantes. O primeiro deles seria Nuada, um poeta e deus da guerra que serviu por um tempo como rei desses deuses, mas foi removido do seu posto após perder um braço em batalha. Ele recuperou o trono mais tarde com a ajuda de um braço substituto feito de prata. Durante o afastamento de Nuada, Bres, o Belo, acabou se tornando o rei dos deuses, mas acabou sendo deposto devido à sua tirania. Nuada reassumiu o trono e em seguida abdicou em favor de Lug Lanfada, o deus da luz, cujas habilidades ajudariam os Tuatha de Danann a guerrear contra os gigantes fomorianos. E temos também o Dagda, que reinou sobre os deuses depois que os Tuathas foram expulsos da ilha e acabaram se tornando fadas. Mas o negócio é o seguinte, não existe muito que os Tuathas poderiam fazer contra o Wukong, isso porque, apesar de serem deuses, eles são basicamente humanos com super armas, e na verdade nem tão super armas assim eles têm. Vamos pegar aqui os mais poderosos dos Tuathas em comparação. Nuada, que diz ter uma espada que se sacada é invencível. A questão é que eu duvido muito que ele sequer teria tempo de sacar a espada. Mesmo que saque, ele já usando a sua própria espada acabou perdendo o seu braço contra um ser ali da mitologia celta, que seria mais pé no chão. Imagina com um ser como o Kong, que é da mitologia chinesa, que é uma das mais absurdas que tem junto com o hinduísmo. O Dagda, que seria o pai de todos da mitologia celta, um ser que é do tamanho de montanhas. Tamanho que não é problema, já que o Kong poderia ficar maior que ele, e a clava do Dagda, que mata 10 homens, acabaria sendo inútil contra o Wukong, que é imortal. E o Lug Lanfada é basicamente
um super soldado ali da mitologia celta, né? Ele derrotou o Balor, que é um gigante que solta raios pelos olhos. A lança, o estilingue, ou seja lá o que for do Lug, seria impossível de ser usado contra o Wukong, já que ele é praticamente invulnerável. Enfim, o Wukong poderia escolher como derrotar os deuses celtas, com ou sem um bastão, com ou sem clones, não teria nem graça. E lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo que envolve mitologia, essas coisas, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, dá uma hypada aí também e deixa o like pra dar aquela moral, beleza? Bem, essa daqui é outra que dificilmente conseguiria fazer alguma coisa contra o Rei Macaco. Vamos pegar os pesos pesados da mitologia nórdica, Odin, Thor e Tyr. O Tyr, apesar de ser o meu deus nórdico favorito, pouco conseguiria fazer contra o Rei Macaco. O Kong tem vários poderes e é bem mais forte que o Tyr, que tem a única batalha dele como sendo aquela do Ragnarok contra o Garmr, que ele acaba morrendo, apesar que ele mata o Garmr também. Apesar do Tyr ser um grande guerreiro, o Kong também sabe lutar e não teria muitos problemas contra o deus da guerra nórdica. Agora vamos ao Thor. O Thor, o deus do trovão, o matador de gigantes. O Thor em força física é o maior da mitologia nórdica, só que ainda assim sua força mostrou limites, como quando ele não conseguiu levantar Jormungandr inteira no desafio de Utgard, ou quando ele ficou preso embaixo de um gigante e seu filho Magni teve que salvá-lo. A contraponto, o Kong, segundo ele mesmo, pode segurar a terra se ele quisesse, mesmo que aumentando de tamanho. O Thor tem o Mjolnir e o raio, que não seria grande coisa, já que o Kong tem também o poder de invocar tempestades e furacões, além de que no panteão chinês, é claro que também tem um deus do trovão, que o Kong também enfrentou. E é bom lembrar que o Thor é forte assim por causa de equipamentos. O Kong também tem equipamentos, como seus sapatos, que faz ele andar nas nuvens, ou sua armadura mágica que o protege de magia, e o seu bastão que segurava a Via Láctea. Mas mesmo sem eles, ele já derrotou um rei demônio, e o Thor não conseguiu fazer isso nas histórias, não derrotou ninguém sem os seus equipamentos. Lembrando que o Thor também não aguentou o veneno da Jormungandr, o Kong aguentou todo tipo de tortura celestial. O Odin tem menos força que o Thor, mas é mais sábio, mas do que adiantaria isso contra um ser igual o Kong? Ele até poderia tentar prendê-lo, usar magia contra o Kong, mas a armadura do Rei Macaco protegeria. Mesmo Odin sendo tão sábio, eu duvido que ele conseguiria fazer alguma coisa para prender o Kong, mesmo jogando ele lá em Muspelheim, a terra de Surtur, ele aguentaria. É que ele mostrou isso no seu castigo da fogueira infernal, ou da fornalha infernal lá da mitologia chinesa. E nem mesmo o Surtur, eu acredito, conseguiria aguentar o Kong. E mesmo que todos os deuses, tanto Vanir quanto Aesiris, se juntassem ali contra o Kong, ele poderia fazer inúmeros clones, que têm o mesmo poder que ele. Seria basicamente uma Dara contra os Kages. E sobre o Loki, bem, nem enganar o Kong ele conseguiria, afinal de contas o Kong também é um trapaceiro, um trickster. E na mitologia eslava, quem poderia dar problemas para o Kong seriam três deuses basicamente. O Perun, que é o deus eslavo das tempestades, dos raios e dos trovões, que seria basicamente um dos deuses mais poderosos dos eslavos, e o membro da Trindade, que estava junto com Triglav e também Svarog, ou Svetovich. Devido aos seus atributos e personalidade, Perun seria basicamente uma junção de Zeus, Thor e Odin. Perun é considerado um ser muito assustador em níveis de poder para os eslavos, mas assim como Zeus, ele era uma divindade paternal e líder dos deuses. Apesar de também ser comparado ao Odin, a sua aparência se assemelha muito mais ao Thor, e tem também uma barba cambreada. O Perun é um homem musculoso e robusto que monta uma carruagem puxada por uma cabra. Segundo a lenda, quando o Perun andava pelos céus com a sua carruagem, ele causava um barulho que era muito parecido com um trovão. Como armas, o Perun tem, por exemplo, seu machado, que eu duvido que faria alguma coisa contra o Rei Macaco com a sua armadura, e tem também as maçãs douradas, que seriam basicamente bolas de trovão, e quando ele arremessa, ele causa uma destruição indescritível. Mas com a armadura do Wukong, e basicamente com a resistência absurda que ele tem, ele não sofreria nada com isso. Bem, quem talvez também desse trabalho nessa mitologia seriam dois deuses supremos, o Chernobog e o Belobog, que são duas entidades que representam coisas opostas. Chernobog é tudo que há de mal no universo, enquanto Belobog, o deus branco, representa tudo de bom. Eles sempre se enfrentam e isso vai destruindo e criando o mundo, que é um feito e tanto, porém, não tem muitas fontes sobre esses dois deuses. Suspeito até que nem sejam da mitologia mesmo. Mas em todo caso enfrentem o Wukong, eu não sei ao certo quem venceria, mas por ter mais feitos, eu ainda ficaria com o Rei Macaco. Por mais que doa em mim falar isso, porque a mitologia egípcia é a minha preferida, não teria nem como eles fazerem alguma coisa contra o Wukong, porque assim, os deuses egípcios são bem humanizados, assim como a mitologia celta e até a norte. Eles sentem e passam por coisas que humanos também sentem e passam, como ciúmes, inveja, raiva, tristeza e até envelhecem. Como na famosa história que Sete mata Osíris por inveja de seu irmão e Horus busca vingança, ou quando até mesmo o poderoso deus Ra, o deus do sol supremo, acaba envelhecendo e ficando cansado da sua função de navegar
navegar pelo céu. Bem, vamos lá. Kong de alguma forma acabou ali na mitologia egípcia. Provavelmente o primeiro que ele enfrentaria seria o Anubis, o deus guardião. E assim, não teria nem luta. O Anubis até enfrentou o Set, o deus do mal, mas o nível do Kong é muito acima disso. O Anubis não tem armas especiais e nem poderes exatamente. Ele basicamente é um guia dos mortos. Ele sequer conseguiria machucar o Wukong. O Anubis não tem feitos tão grandiosos assim para sequer conseguir fazer alguma coisa nessa batalha. Na mitologia egípcia base, na história base, ele sequer luta com o Set, ele só espanta ele apenas. Bem, Horus seria a mesma coisa, ele pode até mesmo saber a arte da guerra e ter conseguido machucar o seu tio, mas o corpo do Wukong é invulnerável, e as armas do Horus são apenas armas normais, nunca é falado que ele tem uma arma especial que conseguiria fazer alguma coisa diferente. E ele também não tem feitos tão grandiosos assim. Na história egípcia, diz que o Horus e o Set, quando estavam lutando, os dois acabaram se machucando e o Thoth apareceu e parou a luta. Ou seja, o Horus sequer acabou ganhando do Set de verdade. O Set, com seus poderes de relâmpago, seria anulado pela armadura de Wukong, e mesmo ele enfrentando a Apophis algumas vezes junto com o Ra, a Apophis, apesar de parecer assustadora, ela sempre perde para os deuses, toda noite ela perde, por deuses diferentes até, e normalmente por um golpe. Apophis, no que se trata de histórias, não é lá um exemplo de poder. O Ra, apesar de ser um deus supremo, ele não é um deus guerreiro, tem poucos exemplos de poder fora criar o mundo, que dependendo da versão nem isso ele faz. Como eu disse anteriormente, o Ra até mesmo envelhece, e nessa mesma história ele leva uma picada de serpente bem no calcanhar e até chora de dor, e tem que passar o seu nome secreto para Isis, e com isso ele perde parte de seus poderes. Tudo bem, eu sei que uma picada de serpente dói, mas um deus supremo chorando e sendo humilhado assim é complicado. E o Ra, mesmo enfrentando a Apophis toda a noite, não é ele que batalha contra ela, mas sim o Set, o Onuris e outros deuses. O Kong derrotaria ele sem grandes problemas, e a Isis, mesmo sendo uma grande feiticeira, e o Thoth, o deus sábio, mesmo com grandes conhecimentos de magia, seriam anulados pelas armas de Wukong. Bem, a mitologia azteca é um pouco complicada de falar, porque nela temos, por exemplo, os dois deuses que estão sempre batalhando pelo governo do mundo, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Às vezes um deles perde e às vezes um deles ganha. Cada um deles governa dependendo do momento do mundo, ou do universo. Eles não têm armas especiais, tirando o espelho de Tezca, que deixa ele possivelmente sabendo de tudo quando ele olha no espelho, mas nenhum deles tem poderes que deixa possível eles pararem o Wukong. Até porque, se falarmos de mitologia, o conhecimento de Tezcatlipoca estaria limitado ao universo da mitologia dele, e não ao universo da mitologia chinesa do Wukong. Bem, nessa mitologia a gente tem um outro deus, que esse sim, no mínimo, deixaria o Wukong com um trabalhinho, que é o Huitzilopochtli, o deus da guerra. Bem, segundo a história dele, a deusa da terra, Quetzalcoatl, executava seus trabalhos sagrados na Montanha da Serpente, perto da cidade de Tula, quando uma bola de plumas de tentilhão caiu sobre ela, fazendo com que ela engravidasse. Sua filha primogênita era Coyolxauhqui, mas junto com ela vieram 400 outros filhos que se revoltaram por ela ter engravidado de forma tão vergonhosa e decidiram reunir um exército para combatê-la. Bem, nesse caso, o Huitzilopochtli tomou conhecimento do plano de seus irmãos ali, no ventre de sua mãe, e dela nasceu totalmente crescido e armado dos pés à cabeça com uma armadura azul. Huitis atacou a sua irmã com um cetro ardente, cortando ela em 1000 pedaços. E derrotou também todos os outros 400 irmãos. Ele jogou a cabeça de sua irmã para o céu, onde se tornou a lua, de modo que a sua mãe estaria confortada em ver a sua filha nos céus todas as noites. Ou seja, ele derrotou 400 deuses sozinho. Esse sim eu não consigo dizer se conseguiria ou não vencer o Wukong. E vamos comparar o Wukong com os 12 olimpianos, que seria quem ele enfrentaria. Bem, o Ares, esse tentaria partir para cima do Rei Macaco, mas na primeira lançada que o Ares desce no Wukong, e visto que não daria nenhum dano no macaco, provavelmente o Ares voltaria chorando e gritando para o Olimpo. Isso se ele conseguisse chegar a relar no Wukong. Bem, a Athena, ela tentaria conversar com o Wukong e observaria alguma tentativa de derrotá-lo prendendo ele, mas quando se trata de força bruta, seria imparável para Athena. E na mitologia grega não tem nenhum Buda, não tem um selo mágico do budismo para prender o Wukong, ou sequer uma tiara mágica. A cabeça da Medusa também não funcionaria por causa da armadura dele. Athena também acabaria sendo derrotada dessa forma. A Hera no máximo conseguiria xingar o Wukong antes de levar uma paulada. Apolo e Artemis com seus arcos que causam queimaduras seriam inúteis. A resistência do Wukong é absurda nesse caso. Deméter, bem, não conseguiria fazer nada. Hefesto talvez tentasse fazer algo para prender o Wukong, como a cadeira que ele fez ali para a Hera, mas provavelmente o Wukong quebraria qualquer armadilha. O
Hermes provavelmente tentaria enganar o Wukong na conversa, mas na mitologia chinesa tentaram enganar ele também e não adiantou de nada. Dionísio tentaria embriagar o Wukong, mas nem o Elixir dos Deuses parou ele. Agora falando da Trindade, o Poseidon o que ele iria fazer? Raios de tempestades não adiantam, terremoto também não. Afogar o Rei Macaco? Bem, ele cruzou o mar inteiro na mitologia chinesa, mergulhando até o Palácio do Rei Dragão e até conversou com ele lá embaixo. Então, não adiantaria também, e o Wukong poderia ficar gigantesco e tomar literalmente as águas do Poseidon. O Hades já correu do Hércules, imaginando o Wukong que literalmente destruiu o inferno da sua mitologia onde morava o Yama, um deus do submundo mais poderoso que o Hades. E também não adiantaria tentar prender o Wukong lá no Tártaro, até porque ele destruiria tudo lá ou até mesmo dominaria todos os titãs. E sairia a hora que quisesse. E Zeus, bem, os raios seriam inúteis também. Ah, mas ele poderia prender o Wukong embaixo de uma montanha, igual ele fez com o Tifon, ou como o Buda fez com ele. Então galera, o Wukong não ficou preso embaixo de uma montanha, mas de 5, que eram basicamente os dedos de Buda. Ele ficou preso por causa de uma escritura que ele colocou ali em cima, que o Buda colocou em cima das montanhas, porque quando ela foi arrancada, o Wukong literalmente destruiu as montanhas só pulando. É mais fácil o Wukong prender os 12 olimpianos no Tártaro do que o contrário. E galera, vocês discordam ou concordam com alguma coisa que eu falei aqui? Vocês acham que o Wukong apanharia de alguma dessas mitologias ou não? Não esqueça de deixar o like aí também, de se inscrever no canal, de compartilhar, de hypar o vídeo. E a gente se vê na próxima.